no maior livro da Bíblia. Creio que todos sabem qual que é. O maior livro da Bíblia. Salmos, exatamente. Abra, por gentileza, a palavra de Deus no livro de Salmos e deixa aberto aí, bem no comecinho, que nós vamos logo, logo ler a palavra do Senhor. Antes eu quero fazer algumas colocações do que vamos falar nesta noite, para a nossa edificação, para que possamos ter um maior aproveitamento daquilo que Deus vai falar conosco através da minha boca. Eu vou estar falando sobre aquele que é bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem cujo prazer está na lei do Senhor. Então é sobre isso que eu vou falar, e eu creio que nós seremos edificados nesta noite para o louvor da glória de Deus, certo? Então deixa a sua Bíblia aí aberta no Salmo de número 1, e nós vamos logo, logo ler este texto que Deus vai falar conosco, é o que eu creio nesta noite, amém? Nesta noite, então, nós vamos caminhar pelas trilhas da verdadeira vida cristã. Eu diria que é uma jornada que tem como propósito levar os servos de Deus a uma unidade, em serviço e em pleno crescimento, como diz o nosso tema proposto do ano. Unidade, crescimento e serviço, ou unidade, serviço e crescimento, é o tema proposto do ano. Pois este, meus irmãos, é o propósito de Deus para a vida dos santos. Deus propôs que nós andássemos em unidade, que nós andássemos em serviço e que nós crescêssemos juntos para o louvor da glória dele. E ao olharmos para a palavra de Deus, então, nós vemos em várias partes como Deus exorta o seu povo a viver de maneira digna do Senhor. Constantemente nós vemos na palavra de Deus o Senhor nos exortando como devemos viver, como devemos cumprir os seus mandamentos para que Ele seja glorificado na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que servem ao Senhor. E uma dessas passagens é justamente o Salmo que nós vamos ler logo mais. O Salmo de número 1, texto que vamos analisar com maior diligência, ou seja, com maior cuidado, com maior apreço, para que possamos então extrair do texto aquilo que Deus tem para falar conosco. Mas antes de nós adentrarmos nesse texto, eu gostaria de olhar e clamar ao Espírito Santo para que Ele nos dê pleno entendimento da sua palavra, e então olharmos também para a confissão de fé de Westminster. As crianças estão estudando a confissão de fé e nós devemos conhecer a confissão de fé. Se você não conhece, eu convido você a ler as confissões de fé de Westminster, que elas têm muito a nos ensinar. É através dela que encontramos os meios e as diretrizes para um pleno entendimento da palavra de Deus. Neste caso, o Salmo de número 1, o Salmo que vamos então olhar. E ao olharmos para a primeira pergunta do Catecismo Menor de Westminster, nós vemos algo extraordinário que deve estar no coração de cada cristão. E a primeira pergunta é: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é o fim do homem diante de Deus? Qual é o fim supremo e principal? E a resposta do catecismo, meus irmãos, ela é clara e cristalina como um cristal. Ela é uma resposta objetiva, ela é uma resposta direta, ela é uma resposta que faz com que nós paramos e pensamos naquilo em que estamos fazendo na casa de Deus. A resposta da primeira pergunta do catecismo, ela é extraordinária, ela está em pleno acordo com o versículo 2 do Salmo que nós vamos estudar. Porque o Salmo, versículo 2 diz assim: o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E a resposta da primeira pergunta da confissão de fé de Westminster é: o fim supremo do homem e principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É exatamente o que está no verso 2 do Salmo 1, com outras palavras.
o fim supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que, consequentemente, isso vai nos direcionar ao texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Novamente está de acordo com o Salmo 2 e, consequentemente, nós vemos que a confissão de fé está baseada na palavra de Deus. Ela está fundamentada na palavra de Deus. Por isso a importância de nós, como crentes, estudarmos a confissão de fé. Nós precisamos entender que a confissão de fé, ela não toma lugar da palavra de Deus, mas ela nos auxilia a entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é soberana, ela é suprema, ela é eterna. É Deus quem fala conosco por meio da sua palavra. Mas nós temos recursos que Deus deu a homens sábios para que nós pudéssemos, então, compreender a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Bem como 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz: portanto, meus irmãos, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui eu lanço a primeira pergunta para vocês: como tem sido a sua vida? Ela tem sido vivida para a glória de Deus? Você não precisa me responder, mas você precisa analisar a si mesmo como você tem vivido a sua vida. Ela é para a glória de Deus? E aí a resposta ainda do catecismo diz que nós devemos gozar Deus para sempre. Isso diz respeito à suficiência de Deus através de Cristo Jesus, meus irmãos. A suficiência de Deus em Cristo Jesus na vida de cada crente, na vida de cada servo do Senhor Jesus Cristo, conforme vemos no Salmo 73, 25 a 26, que diz: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza e o meu coração e a minha herança para sempre. Quem temos nós além de Deus, meus irmãos? Amados, esses textos são textos extraordinários, são textos que nos levam a entender a palavra de Deus, são textos, meus irmãos, e são textos que nos devem olhar, que devem ser o dever de cada crente, de cada servo, de cada discípulo do Senhor. Texto que deve estar impresso em nossos corações, que deve estar impresso em nossa maneira de ver, em nossa maneira de pensar. Esses textos são preciosos. Caros amigos, tendo dito isso, tendo mostrado isso para vocês, então, vamos olhar para o conteúdo do Salmo. Salmo este, meus irmãos, que ele foi considerado por muitos como uma introdução de todo o saltério, como uma compilação para a compreensão de todo o saltério, ou seja, a porta de entrada e, ao mesmo tempo, o resumo do maior livro da Bíblia, o livro dos Salmos. Se você quer olhar para o resumo do livro dos Salmos, leia o Salmo primeiro. Ele é considerado como o resumo de todo o livro da Bíblia. E eu quero concordar com Derek Kidner, que ele diz que é provável que esse Salmo tenha sido escrito especialmente como uma introdução de todo o saltério. Este Salmo destaca o profundo contraste entre a vida feliz do justo e a vida e as consequências que sofrerão o ímpio. Esse salmo contrasta isso, pois ele demonstra que o justo ele é firme e ele é plantado junto à corrente de águas, conforme vemos na palavra do profeta Jeremias. Olha o que o profeta Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha sempre fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, porque Deus os sustém. Porque Deus os sustém. Jeremias 17, versos 7 e 8. Meus irmãos, aqui nós vemos o retrato da verdadeira vida cristã.
Pois mesmo em meio a grandes dificuldades, mesmo quando somos esfoliados pelas situações que não esperamos em nossas vidas, mesmo quando somos marcados pelas circunstâncias adversas que temos, nós temos a certeza de que no Senhor jamais deixaremos de dar frutos. Jamais você que está no Senhor deixará de dar fruto. Fruto este, meus amados irmãos, que tem o propósito de glorificar a Deus. Não de exaltar o homem, mas glorificar e exaltar a Deus. Já o ímpio, ele é instável, como uma palha que ela é levada pelo vento. Sim, ele é instável, ele é infrutífero. E ele, enquanto o justo mantém a beleza de estar sendo abençoado por Deus, os ímpios sofrerão as consequências do julgamento de Deus. Os ímpios sofrerão as consequências do julgamento de Deus. Eles serão como a palha que é destinada ao fogo. Meus irmãos, que coisa linda Deus tem a nos dizer através de sua palavra. Antes de adentrar neste conteúdo, eu quero encerrar essa breve introdução com as palavras de Warren Wiersbe, que ele diz o seguinte, olha o que ele diz. Ele diz que a história bíblica parece desenvolver-se em torno do conceito de dois homens, a história bíblica. Que homens são esses? Adão, o primeiro Adão e o último Adão. Caim e Abel. Ismael e Isaque. Esaú e Jacó, Saul e Davi, o anticristo e Cristo. Toda a trajetória cristã, ela é desenvolvida a partir de dois homens, o justo e o ímpio. Todo o contexto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, é impresso, isso nas linhas e nas entrelinhas da palavra de Deus, que é a história de dois homens, o justo e o injusto. Dois homens, dois caminhos, dois destinos. Um profundo contraste que a palavra de Deus, que a Bíblia nos mostra, desde o Antigo até o fim do Novo Testamento. Essa é a história do povo de Deus. Dito isso, feita essa introdução, situando vocês, então vamos ler o Salmo de número 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, meus irmãos, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, cujo no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós vamos parar por aqui por um momento e depois, na segunda parte da nossa exposição, nós vamos continuar a ler o restante do Salmo, que tem muito a nos ensinar nesta noite. Então, essa primeira parte nós vamos falar sobre o seguinte aspecto: bem-aventurado é o justo, pois ele tem uma vida plena. Este é o resultado da verdadeira vida cristã. Eu quero repetir para vocês: bem-aventurado, meus irmãos, é o justo, pois ele tem vida plena em todos os aspectos. Este é o resultado da verdadeira vida cristã. Queridos, o Salmo 1, a semelhança das bem-aventuranças que abre o Sermão do Monte, traz a felicidade logo no início, mas não uma felicidade terrena, não uma felicidade mundana, não uma felicidade passageira, mas sim uma felicidade plena, espiritual e eterna. E aí, nós vamos olhar para a seguinte situação: tem-se dito que não podemos encontrar a felicidade na vida cristã. Concordo com este posicionamento quando estamos falando de uma felicidade temporal. Quando estamos falando de uma felicidade temporal, eu concordo com esse ponto de vista. O que é muito comum no mundo em que vivemos. E aqui nós devemos entender que isso só acontece porque o homem tem um conceito equivocado de felicidade.
à luz da Bíblia. Ele tem um conceito equivocado. O que Deus propôs para os santos, meus amados, é muito maior. É muito maior o que Deus propôs para os santos. O grande problema do homem não é a busca da felicidade, mas contentar-se com uma felicidade pequena demais. O conceito de felicidade que o homem tem, ele é medíocre, ele é pobre e ele é egoísta. O conceito mundano de felicidade sempre está centrado naquilo que o homem busca e conquista pela força do seu próprio braço. Esse é o conceito de felicidade mundana. Sempre está centrado naquilo que o homem busca e conquista pela força do seu próprio braço, o que é bem diferente do que Deus propôs para uma verdadeira vida cristã. É bem diferente, é muito diferente. Amados, Deus, Ele nos criou, Ele nos salvou para a maior das felicidades. E a maior das felicidades também está de acordo com a resposta da primeira pergunta do catecismo. Ele nos criou para termos felicidade de conhecê-lo, amá-lo e fruí-lo. Ou seja, conhecê-lo, amar e estar constantemente com Ele. Foi para isso que Ele nos criou. Foi para isso que Ele nos chamou. É isto que aprendemos no catecismo. É isso que Ele nos ensina, pois lá diz que devemos glorificar a Deus e ter comunhão com Ele. Até quando? Para sempre. Gozar em Deus e ter comunhão com Ele para sempre. E ter comunhão com Ele é desfrutar de Deus para sempre. Em todas as circunstâncias da sua vida, em todas as circunstâncias da minha vida, é gozar em Deus aqui na igreja, é gozar em Deus no trabalho, é gozar em Deus junto dos meus amigos, é gozar em Deus aonde quer que eu esteja. Isso é felicidade em Cristo. Isso é felicidade em Deus. Então, em Cristo, nós podemos ser felizes. Quando estamos de acordo com a palavra de Deus. Porque a felicidade em Cristo, ela não é temporal. A felicidade em Cristo, ela é algo extratemporal. A felicidade em Cristo é eterna, é para a eternidade. Porque se você não é feliz agora em Deus, como você vai ser feliz na glória com Deus? Servindo Ele constantemente, sem cessar, pela eternidade. Amados, Deus nos chama a viver para o louvor da sua glória. E ao olharmos para o Salmo em apreço, que vemos que a felicidade ela decorre de 3 razões eloquentes. A primeira delas, está lá no versículo 1 do Salmo que lemos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A tradução, a NVI traz, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A primeira lição que nós aprendemos é que o justo, ele é feliz por aquilo que ele evita. Ele é feliz por aquilo que ele evita. O verso 1 do Salmo 1 está ensinando, meus irmãos, que o justo, ou seja, o servo de Deus, o servo de Cristo, deve precaver-se dos ímpios, do estilo de vida dos pecadores e da associação com os escarnecedores. O Salmo está nos ensinando, livre-se disso. Tenha precavência a respeito disso, não faça, não caminhe junto, não tenha o mesmo comportamento. É isso que o Salmo está nos ensinando. Não se associe aos escarnecedores. Devemos ter em mente, meus irmãos, o que o profeta, ele não só prescreve aos fiéis que se mantenham à distância dos ímpios, temendo que eles sejam contaminados pela presença dos ímpios. Olha o que o salmista escreve, ele escreve isso para que as pessoas, para que os irmãos que estão ouvindo o que ele escreve, que são os destinatários, temendo que eles se contaminem por eles, senão que a sua admoestação, meus irmãos, ela implica que cada um seja prudente, cada um tenha cuidado, cada um olhe com quem anda, cada um olhe o que faça, seja
prudente, a fim de que não se corrompa e nem se entregue à impiedade. O que o salmista nos ensina é algo extraordinário. Meus irmãos, mesmo que ele não tenha contraído a má conduta pelos maus exemplos, é possível que ele se assemelhe aos perversos ao imitar espontaneamente os seus atos. Sem pensar. Sabe aquela história? Está no meio, vai junto? Espontaneamente comete os mesmos erros. E depois põe a mão. O que eu fiz? Por falta de prudência, por falta de cuidado, por falta de zelo. Quanto a isso, meus irmãos, podemos considerar a locução que Charles Swindoll diz. Olha o que ele diz: nós, crentes, seremos felizes, muitas e muitas vezes felizes, se mantivermos um andar puro, livre até mesmo do menor flerte com o mal. Assim nós podemos ser felizes, porque a nossa felicidade não está nas coisas temporais, não deve estar nas coisas temporais. A nossa felicidade tem que estar em Cristo, aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário para que pudéssemos ter vida. Então devemos viver esta vida de maneira superlativa. Devemos viver essa vida de maneira que glorifique a Deus em todos os aspectos, em toda a área de nossas vidas. Meus irmãos, temos que entender que nós vivemos em um mundo corrupto, onde as coisas más, elas acontecem cotidianamente. E muitas vezes, se não tomarmos cuidado, fazemos as mesmas coisas. Se não tivermos prudência, fazemos as mesmas coisas. Se não vigiarmos, nós cometemos o mesmo erro. E aqui eu concordo com McDonald's, que ele diz o seguinte: o mundo está fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas, dizendo que a verdadeira satisfação está nos prazeres da carne, nos programas de televisão, no rádio, nos filmes. Em todos os meios de comunicação, vemos a sugestão de que a permissividade é a estrada da plenitude e que a vida de pureza não passa de um puritanismo retrógrado. É o que a sociedade pensa. A vida dos prazeres da carne é o suprassumo para as pessoas hoje que não estão em Cristo. É o suprassumo. É o que há de mais importante. Eu tenho que conquistar, eu tenho que ter, eu tenho que mostrar quem eu sou através do que eu possuo. É a vida do mundo no qual nós estamos inseridos. Mas os cristãos precisam entender que isso é um ledo engano. É uma falácia, é uma mentira. Isto é uma mentira. Precisamos entender, meus irmãos, que o pecado, ele oferece primeiro o prazer, mas depois ele conduz para uma dor permanente e incurável. Para uma dor permanente e incurável. Ao passo que a virtude, ela oferece primeiro a dor da renúncia, mas depois proporciona a alegria maiúscula na presença de Deus eternamente. Nós precisamos entender isso como cristãos, como servos de Deus, como discípulos de Cristo. Devemos viver no mundo, mas como estivéssemos fora do mundo. É o que a palavra diz. Nós estamos inseridos aqui, mas nós não somos daqui. O escritor aos Hebreus diz que nós somos peregrinos em uma terra estranha. E que é a vida de um peregrino? Ele simplesmente está de passagem. A nossa cidade, o nosso destino é a glória, é o Senhor, é estar junto com Ele eternamente. Essa é a vida do justo, meus irmãos. Precisamos entender, e eu quero repetir, que o pecado oferece primeiro prazer, e muitas das vezes são excelentes prazeres, meus amados. Ele é convidativo, ele atrai, mas ele conduz ao inferno, ele conduz a uma dor permanente e incurável. Mas ao passo que a virtude oferece primeiro a renúncia, mas depois a alegria eterna.
E quando olhamos mais detalhadamente, mais acuradamente para o conteúdo do Salmo, do verso 1, nós vemos que tudo está em progressão. Tudo está em progressão. Temos 3 verbos de ação que tem muito a nos ensinar. Olha o que diz o Salmo. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. O primeiro verbo está aqui, ó, andar. Andar. O segundo verbo, ele está lá no versículo que continua ainda. Ó, não anda no caminho dos pecadores, não anda no conselho dos ímpios, não se detém. Deter é o segundo verbo. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Andar, deter e assentar. A pessoa anda, ela ouve aquilo que o ímpio está falando, ela se detém, presta atenção, aí ela se assenta e aquilo faz morada no coração. Ela começa a ruminar aquilo, ela começa a matutar naquilo e aquilo vai se tornar uma raiz mal no coração dela. Ela andou, ela sentou e ela andou, ela se deteve, ela se assentou. E também vemos que a escravidão do mundo, ela tem uma ordem crescente. Conselho, caminho e roda. Ou seja, aquele que andou, aquele que se deteve, aquele que se assentou, ele teve conselho daqueles. Aquele conselho entrou no coração, aí ele passou a caminhar por aqueles conselhos. E aquele conselho fez com que ele se assentasse na roda de quem? Na roda de escarnecedores. Ele passa a fazer tudo aquilo que os escarnecedores fazem. Olha como que o salmista está nos ensinando. Olha como que o salmista está mostrando como devemos ter cuidado. E por fim nós vemos que os homens, em uma ruína decadente, no verso a seguir, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de noite e dia. Mas antes ele fala que eles são ímpios, que eles são pecadores e que eles são o quê? Escarnecedores. É uma sequência gradativa que leva o homem à ruína. É uma sequência gradativa que leva os filhos de Deus à ruína. Ou melhor, aqueles que não são filhos de Deus, porque os filhos de Deus não ouvem isso. Os filhos de Deus não andam com os escarnecedores. Os filhos de Deus não se assentam na roda dos escarnecedores. Os filhos de Deus não se detêm para ouvir os maus conselhos dos ímpios. Eles fogem. Eles fogem. Eles têm a mesma posição que José teve quando ele estava diante da esposa de Potifar. Ele foge, ele não fica flertando com o pecado, ele foge. Esse é a vida do justo. Amado, a senda do pecado, ela é uma estrada que conduz à condenação. Por isso a palavra de Deus nos exorta a não nos conformarmos com o mundo. Romanos 12, 2, nós já estudamos isso aqui, nós já tivemos isso como tema do ano. Romanos 12, 2, abra sua Bíblia comigo, lá na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Romanos capítulo 12, olha o que diz o texto de Romanos, versículo 2. Romanos capítulo de número 12, diz o seguinte, meus queridos, Romanos 12, 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Novamente 3 verbos: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso só é possível quando nós não nos conformamos com este século. Porque se nós nos conformarmos com este século, a boa, a perfeita vontade e agradável vontade de Deus não está nas nossas vidas. Porque nós nos conformamos com o século, com este século. Você vê como que tudo está entrelaçado, interligado, de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos ver como Deus tem cuidado do seu povo. E ainda mais, de não sermos amigos do mundo. Tiago, capítulo 4, verso 4. Abre por gentileza a sua Bíblia para mim, comigo. Tiago, capítulo 4, verso 4. Capítulo 4, verso 4 de Tiago.
Se alguém encontrou, pode ler, por gentileza. Tiago, capítulo 4, verso 4. Minha Bíblia está toda colada às páginas. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha o que Tiago está nos dizendo. Qualquer um que quiser ser amigo do mundo, este é inimigo de Deus. Ele não vai ser, ele é inimigo de Deus. Amados, essa é uma acusação seríssima. E ainda, de não andarmos com o mundo. 1 João, capítulo 2, verso 15. 1 João, capítulo 2, verso 15. Olha o que diz o texto de 1 João, o verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja bem, amados, não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Aí eu lanço uma outra pergunta para vocês. Por que muitos têm amado o mundo? Porque muitos têm amado as coisas do mundo. Vocês não precisam me responder, o próprio texto responde. A própria palavra de Deus nos responde. Porque temos amado o mundo. Não devemos amar o mundo, meus irmãos. W.T. Parker exorta os crentes acertadamente dizendo o seguinte: não pode existir vida santa sem a renúncia do mal. É impossível. Ou renuncia-se o pecado para ter vida santa, ou você jamais terá vida santa. Impossível. São duas coisas que não combinam. É como água e óleo. Não combina. Você pode pegar a água e o óleo e mexer, parecer que está junto. Quando dá 5 segundos, no máximo, o óleo sobe e a água fica por baixo. Não combina. A vida cristã com o mundo, meus irmãos, não combina. Se você acha que é possível, você está equivocado. Se você acha que é possível caminhar e flertar com o mundo, você está equivocado. E quando eu falo mundo, meus irmãos, vocês precisam entender que são os valores que o mundo coloca. É o sistema, aquilo que o sistema coloca. Não devemos andar com o mundo, mas devemos renunciar o mal. Para o nosso melhor entendimento e progressão na fé, precisamos olhar para alguns pontos importantes. Primeiro, o justo, ele é feliz em evitar o conselho dos ímpios. Verso 1. E logo nos vem a pergunta: então quem são os ímpios? O justo, ele é feliz por evitar o conselho dos ímpios. Mas quem são os ímpios? Eu concordo em gênero, em número e em grau com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Olha o que ele diz. O ímpio é aquele que não leva Deus em conta, que toca a vida como se Deus não existisse. O ímpio tem a sua cosmovisão, ou seja, a sua visão de mundo. É aquilo que ele vê, aquilo que ele pensa. O seu sistema de valores governa a sua vida, as suas decisões, as suas palavras e os seus negócios. Esses conselhos são tidos em alta conta pela sociedade do mundo em qual vivemos. Mas, se seguidos, levam o homem para o abismo da infelicidade e da ruína eterna. Infelicidade e ruína eterna. Meus irmãos, porque a verdadeira vida cristã e o verdadeiro gozo só existe na presença de Deus e em Cristo Jesus. Não há outro lugar onde você possa encontrar felicidade plena e eterna, como a Bíblia descreve. Porque a felicidade mundana, ela é um equívoco para o crente. Para aquele que está em uma igreja e se diz servo de Cristo, a felicidade mundana é um equívoco. Mas em Cristo,
você tem uma felicidade muito maior. Ela é eterna. Ela não é corroída como a traça, como a Bíblia diz. Ela é para sempre. Ladrão não rouba. Ela é eterna. Ela é para sempre. Olha o que diz o Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra há delícias perpetuamente. Isso ele está falando para crente. Ele está falando para o povo de Israel. Ele está falando para o povo de Deus. Consequentemente, está falando para nós. Consequentemente, está direcionando a nós. Em Cristo, nós somos perpetuamente felizes. Eternamente felizes. Segundo, o justo, ele é feliz por evitar o caminho dos pecadores. Ainda no verso 1. O pecador, ele é aquele que deliberadamente aparta-se de Deus e ele rebela-se contra a vontade de Deus. Ele erra o alvo e ele transgride os preceitos divinos. Ele transgride a lei de Deus. Ele transgride os conselhos da palavra de Deus. Para ele não há importância com a palavra de Deus. Estes, meus irmãos, eles caminham em um caminho oposto e hostil aos caminhos de Deus. Eles se opõem a Deus. Desta forma, amados, andar neste caminho largo é entrar numa rota de prazeres imediatos, porém efêmeros, que se esvaecem, como a fumaça se esvaece no ar. Porém, eles são efêmeros, pois esse caminho conduz à perdição e à infelicidade. Em terceiro, ainda no verso 1, o justo ele é feliz ao evitar a roda dos escarnecedores. Quem é o escarnecedor? Ele é aquele que tem diploma em maldade e atingiu o último estágio da decadência espiritual. Amados, eles não apenas desconsideram a Deus, mas eles se opõem a Deus, como também zombam de Deus. E não só zombam de Deus, mas eles escarnecem da lei de Deus. Esta é a lei de Deus. Toda a Escritura. Eles escarnecem da lei de Deus. Para eles, isso aqui é um mito. Quando para os crentes, isso aqui é a palavra de Deus. É Deus falando com o seu povo por meio das Escrituras. Amados, os escarnecedores, eles brincam com as coisas sagradas, eles desandam a boca para vilipendiar o sagrado, eles erguem os punhos contra Deus e realizam terríveis coisas contra o povo de Deus. Esses são os escarnecedores. Estes são os escarnecedores. Eu concordo novamente com o pastor Hernandes, pois ele diz: assentar-se à roda desses blasfemos é alimentar-se do absinto da mais mortífera infelicidade. Da mais mortífera infelicidade. É entrar em uma vereda de destruição que não tem volta. É entrar em um caminho que não tem volta, amados. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Para encerrarmos este ponto, eu quero, e esses momentos didáticos do Salmo primeiro, nós precisamos olhar a respeito de tudo que foi falado, de tudo que foi visto aqui, com os olhos da fé, com os olhos da verdade. E eu gostaria de olhar também para aquilo que Charles Haddon Spurgeon diz. Nós sabemos, meus irmãos, que ele foi um homem de Deus em sua época aqui. Todos já ouviram falar de Charles Spurgeon. Ele foi um homem de Deus em sua época que mudou a Inglaterra em sua época. Ele foi um homem de Deus. E quando olhamos, meus irmãos, para os seus escritos, para os seus sermões impressos, nós vemos a sua paixão e a sua devoção pela obra de Deus. Olha o que ele escreve a respeito dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores pode ser muito imponente, mas está muito perto das portas do inferno. Isso é o resultado da roda dos escarnecedores. Eles são imponentes, eles chegam chegando, mas eles estão muito perto das portas do inferno, nas palavras de Spurgeon. E eu concordo com isso.
Porque aquele que se diz inimigo de Deus, o fim dele é o inferno. Aquele que se diz amigo do mundo, ele é inimigo de Deus, e a consequência é o inferno. Não há meio termo. Precisamos entender que não há meio termo. Amados, que tenhamos isso em conta, que possamos fugir, que possamos nos afastar, porque para estes que estão na roda dos escarnecedores, eles em breve não estarão mais ali, porque esta roda estará vazia e a destruição engolirá o homem que se assenta nesta roda. Verso 2: o justo, ele é feliz por aquilo que ele faz. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, nós precisamos ter a compreensão de que a vida cristã tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. A vida cristã, ela tem esses dois aspectos. Negativamente, porque devemos evitar aquilo que Deus reprova. E positivamente, que nós devemos fazer aquilo que Deus ordena. Então nós temos dois aspectos, um negativo e um positivo. Negativo, que devemos evitar o que Deus reprova, e positivo, que devemos fazer o que Deus aprova, o que Deus ordena. Como vimos, o justo não apenas se aparta do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores, mas também a Bíblia diz que ele se dedica diligentemente no estudo prazeroso e na meditação da palavra de Deus. Ou seja, ele gasta tempo com a palavra de Deus. Ele gasta tempo estudando e ruminando a lei do Senhor. E aqui, meus irmãos, é importante dizer que a lei do Senhor se refere a toda a Escritura. Toda a Escritura. Não somente aos livros da lei. Não somente ao Pentateuco. Não somente aos livros da lei, mas todas as Escrituras. Por quê, pastor? Porque ela é um sinônimo de toda a palavra de Deus. Quando nós vemos a lei de Deus, ela é um sinônimo de todo o cânon, de toda a Escritura. Ela é um sinônimo. Como filhos e servos de Deus, nós devemos olhar para a palavra de Deus como nosso manual de instrução. Então isso, meus irmãos, significa que é Deus quem nos instrui por meio da sua palavra. Se você não lê a palavra de Deus, então você não está sendo instruído por Deus. Você não tem como caminhar nos caminhos de Deus. É impossível. Agora, se você lê, medita e estuda a palavra de Deus, então o seu caminho vai ser trilhado e conduzido pela palavra de Deus, porque é o Senhor quem vai instruir por meio da sua palavra. Ele nos instrui com o propósito de ajudar-nos a viver em harmonia com a sua vontade, com a sua soberania. Dessa forma, então, meus irmãos, nós podemos dizer que o deleite do crente não é apenas conhecer, estudar e memorizar a palavra de Deus, mas especialmente fazer o que a palavra de Deus diz para que façamos. Ou seja, aplicar. Você conhece porque você estuda, e porque você estuda, você memoriza no seu coração e na sua mente. Logo, a sua conduta de vida é realizada por meio da palavra de Deus. Esse é o mais importante, aplicar aquilo que você aprende. Para o salmista, essa lei ela é mais preciosa do que muito ouro depurado, e ela é mais doce, meus irmãos, do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19, 10. Na lei de Deus encontramos instrução, direção, proteção e deleite. Ou seja, na palavra de Deus nós somos conduzidos em instrução, somos direcionados, somos protegidos e temos em tudo isso deleite. Ou seja, Deus é suficiente para nós. Cristo é suficiente. Ela nos revela a Cristo, o nosso Salvador, o nosso tudo, a nossa suficiência. Se você tem algo além de Cristo como suficiente, arrependa-se. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Se nós temos algo que toma o lugar de Cristo, nos arrependamos, porque Cristo é suficiente. Spurgeon diz: a meditação, meus irmãos, ela rumina e coloca a doçura e a virtude nutritiva da palavra no coração do crente, e ele vive para a glória de Deus.
Eu vou repetir, a meditação, ela rumina e ela coloca a doçura e a virtude nutritiva da palavra de Deus no coração do crente, e então ele vive para a glória de Deus. Se ele não medita, se ele não rumina, a vida dele, me desculpe dizer, não é feita para a glória de Deus. Isso é que o Salmo 1 está nos dizendo. A gente só está no 3º versículo do Salmo, amados. Olha quantos conselhos nós temos aprendido com a palavra de Deus. Olha quantos conselhos nós temos tido na palavra de Deus. Quanto ao aspecto da meditação, Alan Harman traz uma explicação pertinente. Olha o que ele diz. O termo hebraico traduzido por medita implica mais que uma reflexão silenciosa. Implica em sussurrar, implica em murmurar. E o que é isso, pastor? Sussurrar e murmurar. Em outras palavras, isso é conversar com Deus diligentemente através do sussurro. Onde nós vemos isso, pastor? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e 19. Paulo diz para nós orarmos em todo o tempo sem cessar. Sem cessar. Você está trabalhando? Meu irmão, você tem que estar com a mente no céu. Você tem que estar balbuciando com Deus. Porque se você não fizer isso, você vai fazer, desculpa a expressão, caca. É o fato, nós estamos inseridos em um mundo, nós somos pecadores, nós dependemos da misericórdia de Deus. Isso é um fato, amados. Ou nós vivemos para a glória de Deus, ou nós vivemos para a condenação. É isso que a palavra de Deus nos diz. No que diz respeito a ruminar, é mastigar lentamente a palavra de Deus, para que dela se tire as instruções para uma verdadeira vida cristã. Antes de nós nos direcionarmos para o verso 3, devemos olhar para aquilo que Warren Wiersbe diz. Olha o que ele diz. A meditação para o homem interior, aliás, a meditação para o homem interior é o que a digestão é para o corpo. Se você comer e não passar pelo processo de digestão, você vai vomitar. Vai voltar para fora. Ele está dizendo assim, a meditação é para o homem interior o que a digestão é para o corpo. Isto é, pela dedicação, a palavra torna-se parte da sua vida e por ela você cresce. Ele ainda alerta para o fato de que, como povo de Deus e servos de Cristo, devemos preferir a palavra de Deus aos alimentos, conforme o Salmo 119, 103, conforme Mateus 4:4. Ela é preferível ao sono, conforme o Salmo 119, 147, 148. Ela é preferível às riquezas, conforme o Salmo 19, verso 10, Salmo 119, 72. E ela é preferível aos amigos, conforme o Salmo 119, 23, 51, 95 e 119. Isto é a palavra de Deus. Isto é a lei de Deus em sua vida. Assim, meus irmãos, devemos ter o nosso prazer na lei do Senhor e nela devemos meditar de dia e de noite. É duro esse sermão, eu sei. Eu sei, porque meu ouvido também ficou quente quando Deus falou comigo, quando Deus me instruiu a fazê-lo. Eu sei que é duro. Mas essa é a palavra de Deus. É ela que nos conduz. No verso 3, o justo ele é feliz por aquilo que ele é. Por isso ele é feliz. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Amados, nós precisamos entender que o justo não é uma árvore nativa e ele não é uma árvore silvestre. Ele é uma árvore plantada. Deus plantou. Ele é uma árvore plantada. Ele é uma árvore cultivada. Ele é uma árvore cuidada. Ela não é plantada em qualquer terreno, não. Ela não é plantada como em um terreno baldio. Ela não é plantada em lugares secos. Mas ela é junto à corrente das águas, onde ela floresce, onde ela dá o seu fruto no tempo certo. É assim que é a vida do justo. Hernandes diz que se um ribeiro secar,
tem outro. O rio da graça é a fonte e a provisão de Deus, jamais seca, porque elas são eternas. O rio da graça e a provisão de Deus jamais seca, meus irmãos. A nutrição do crente não vem dele mesmo. Ela vem de Cristo, pois é nele que o crente deve estar plantado. O servo de Cristo, ele foi enxertado em Cristo, e é dele que procede todo o poder para a verdadeira vida cristã. O justo não é inconstante sem frutificação, pois no devido tempo, a Bíblia diz que ele produz e ele dá o fruto no tempo certo. Ele é paciente na aflição, ele é grato quando ele é próspero, no aspecto bíblico de prosperidade, ele é zeloso quando ele tem uma oportunidade, ele não deixa de falar da lei do Senhor. Ele vive por meio da lei do Senhor. William MacDonald diz que o homem que é separado do pecado e separado para as Escrituras, tem todas as qualidades de uma árvore forte, de uma árvore saudável e de uma árvore frutífera. Ou seja, o crente que caminha por meio da palavra de Deus, ele é forte, ele é saudável e ele é frutífero. O justo, ele é governado pelo céu, por isso, meus irmãos, ele é próspero em tudo o que ele faz. Spurgeon é oportuno quando ele diz e escreve, o salmista descreve que os frutos vêm antes das folhas. O próprio Espírito Santo sempre ensina o pregador fiel na igreja para que saiba que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. E ele ainda diz, Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras. Lucas 24, 19. Assim, aquele que professa a palavra da doutrina, primeiro dá os frutos na vida. Pois caso ele não dê esses frutos, ele murcha. E a consequência disso é que Cristo o amaldiçoa, como ele fez com a figueira que não produziu frutos. O que ele fez? Ele amaldiçoou aquela figueira porque ela não produziu frutos. Por fim, deste primeiro ponto nós vemos que o justo tem uma vida bem-aventurada e plena. Esta é a verdadeira vida cristã. 5 características, diz. Primeiro, a sua permanência. Ele está firmado e plantado. Segundo, a sua posição. Ele está plantado junto às correntes de águas. Terceiro, a sua produtividade. No devido tempo, ele dá o seu fruto. Quarto, a sua perpetuidade. A folhagem nunca murcha, porque ela nunca se seca, ela sempre está verde. Quinto, a sua prosperidade. Tudo quanto ele faz é bem sucedido. Tudo quanto ele faz é bem sucedido. Meus irmãos, como vimos, o justo tem uma vida bem-aventurada, pois ela está plenamente centrada em Deus e ela é vivida para a glória de Deus. Por isso o seu prazer sempre é meditar na sua lei de dia e de noite. O seu caminhar e o seu andar, eles são realizados para a glória de Deus em todos os aspectos. E Paulo escrevendo aos Coríntios, eu já citei esse texto aqui, 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E então nós vamos ler o restante dos Salmos. E eu vou ser mais rápido, prometo. Prometo para vocês que eu vou correr. O restante dos Salmos. Salmo número 1 diz, a partir do versículo de número 3. Deixa eu abrir meus salmos. A partir do verso 3, o 4. Os ímpios não são assim, porém, como a palha que o vento dispersa. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amado, essa segunda parte do Salmo, nós vamos ver a respeito, o caminho dos ímpios é um caminho que leva à perdição e à total destruição. Não
se assemelhe ao caminho dos ímpios. Não faça isso. Então nós vemos que nós chegamos no final dos versos do Salmo 1. E quão grande é o contraste que nós vamos entre essas duas porções do texto. A primeira parte que diz a respeito do justo e a segunda parte que diz a respeito daqueles que são ímpios. Quão diferentes são aqueles cuja confiança está no Senhor. E aqui nós vemos duas linhas, aliás, linhas que demarcam claramente a diferença entre o ímpio e entre o justo. Entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. Claramente vemos esta linha que divide essas duas qualidades de pessoas. Como eu disse, irmãos, o contraste ele é claro como o sol no seu maior fulgor. Nós sabemos que o texto diz, nós vemos o que o texto diz, é claramente visível. Em vez de ser como uma árvore viva, os ímpios são instáveis e eles são como a palha que o vento leva. Eles não têm raízes, eles não são sólidos, eles não podem dar frutos, porque eles não têm raízes. Por não ter raiz, eles não podem frutificar. Eles são o oposto do justo, assim como a árvore frutífera é o oposto da palha que seca e é levada e é queimada pelo fogo. É claro o contraste. No início do Salmo nós vemos que o justo ele é o que ele é abençoado por Deus, ao passo que os ímpios eles recebem o julgamento de Deus. Meus irmãos, tais pessoas não serão capazes de se manter diante do tribunal de Deus. Não suportarão o peso da glória de Deus. Não suportarão o dia do juízo de Deus. Nenhum direito eles terão de estar entre o povo de Deus. A sua experiência que terão será de exclusão da presença de Deus na eternidade. A exclusão da presença de Deus. E aí eu quero falar e citar uma frase que eu sempre menciono aqui, vocês já devem estar cansados de ouvir: todos irão para a eternidade. Todos que aqui estão, sem exceção. Todos, inclusive os que estão nessa linha. Todos, desde o menor ao maior, irão para a eternidade. Todos que aqui estão, nenhuma pessoa ficará sem desfrutar da eternidade. Nenhuma. Uns para a vida e outros para a morte. E morte aqui tem um sentido de perdição, meus amados. Perdição é ser excluído da presença de Deus eternamente. Eternamente. Uns passarão a eternidade com Deus. Outros passarão a eternidade sem Deus. E aí se torna complicado, porque não tem mais jeito. Já passou para a eternidade. Todos irão para a eternidade. Quanto a isso, devemos estar atentos. Devemos viver vidas justas. Ou será que nós vivemos vidas ímpias? É o que a palavra de Deus nos exorta, meus amados. Eu falo isso com muito apreço, mas com muito amor. É sério o que a palavra de Deus nos diz. Ou vivemos uma vida justa e santa, ou vivemos uma vida ímpia e desgarrada. Meus irmãos, a vida cristã é muito séria. Os ímpios, eles não têm estabilidade. Olha o que diz o texto, verso 4. Os ímpios não são assim, porém são como a palha que o vento dispersa. Eles são como a palha seca. Assim o salmista se refere a eles. Mas não só isso, eles também não têm raízes. Logo, eles não podem produzir frutos, pois como a palha seca eles estão mortos, e porque não têm raízes, eles não produzem frutos. Aonde você está enraizado? Aonde está você enraizado? Meus irmãos, isto é muito sério. Aqui nós devemos entender que uma árvore viva é aquela que está enraizada em um solo fértil. Como o texto nos diz, como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Junto à corrente das águas, onde ela é nutrida constantemente. Em outras palavras, uma árvore que é plantada sendo direcionada pelos ensinos da palavra de Deus. Esta é a árvore. Mas o justo não é assim, o ímpio não é assim.
ele não está plantado junto à corrente das águas. A referência que o salmista faz à palha é que ela está morta e sem valor. Além disso, a palha não tem estabilidade, então quando o vento sopra, ela é dispersa. Ela também não tem valor porque ela é destinada ao fogo, ela serve como combustível de fogo. Combustível de fogo. Derek Kidner, ele diz que é uma figura tirada do joeirar. O que é joeirar, pastor? Ou seja, é o ato do qual o trigo é debulhado e jogado para cima para que a palha vai e o trigo fique. Isso é joeirar. Que é uma linguagem que poucos de nós conhecemos. Eu também não conhecia. Eu fui pesquisar o que é joeirar. Nosso irmão Marcos diz aqui, peneirar. Jogar para o alto para que o vento leve o que não presta e fique só aquilo que é de qualidade. Só aquilo que é de qualidade, deixando somente o grão para trás, grãos que deem frutos. E nesta alusão vemos que tanto os homens de palha como as suas obras serão levadas pelo vento. Estamos encerrando já, amados. Warren Wiersbe diz que a palha fica muito próxima dos grãos, mas no final os dois serão separados. Vemos aqui uma analogia ao julgamento, ao grande dia do julgamento. Quando esse dia chegar, o Senhor, o justo juiz, separará o trigo do joio e as ovelhas dos bodes, os grãos da palha, e nenhum incrédulo, meus irmãos, poderá reunir-se com os justos. É o que diz o texto. Olha o que diz o verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E olha o verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não entrarão, estarão fora. Não entrarão, estarão fora. E aí, meus irmãos, nós fazemos uma analogia, uma alusão àquilo que Jesus diz em Mateus 7:23. Olha o que Jesus diz para estes: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Irmão, não é Paulo que está falando, não é os outros apóstolos que estão falando, não é o pastor Cláudio que está falando, não é os outros pastores que pregam assim que estão falando, é Jesus. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. Por fim, parte A do verso 5. Por isso, que diz, os perversos serão condenados no juízo. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Os perversos, homens faladores, ficarão emudecidos no dia do juízo. Ficarão estarrecidos. Aqueles que viveram vestidos de soberba, aqueles que ostentaram arrogância, aqueles homens que estão achando-se melhores do que os outros, eles serão aterrorizados no dia do juízo e no dia do tribunal de Deus. Aqueles que viveram uma vida de engano, uma vida de suborno, uma vida que oprime os justos, serão condenados. Spurgeon diz: os ímpios estarão no juízo para serem julgados, mas não para serem absolvidos. Eles estarão no juízo para serem julgados, mas não para serem absolvidos. Os pecadores são banidos da congregação dos justos, a parte B do verso 5. Nem os pecadores na congregação dos justos, nenhum pecador estará lá. Spurgeon diz, está correto, e eu creio, eu concordo quando ele diz que todas as nossas congregações estão misturadas. Amados, em toda a igreja há demônios. Em toda a igreja há demônios, pois o joio cresce nos mesmos sulcos que o trigo, e não há terra que esteja completamente purgada do joio. Do mesmo modo, os pecadores se misturam com os santos, como a escórria se mistura com o ouro. Na igreja militante há bodes e há ovelhas, há filhos do maligno e filhos de Deus, mas no dia final as máscaras cairão. Os lobos não entrarão na Assembleia dos Santos. Os pecadores não terão acesso. Em vez disso, eles serão banidos para sempre, para a eternidade, longe da presença de Deus. Por fim, por final do Salmo 1, nós vemos o sumário e o contraste. O caminho do justo está constantemente guardado e vigiado pelo Senhor.
o caminho do justo. Ele cuida e ele vigia. Porquanto o caminho dos ímpios não tem futuro, destina-se a perecer completamente. Esta é a forma poética e o desafio que Moisés faz aos filhos de Israel. Lá em Deuteronômio, capítulo 3, versos de 1 a 20. Eu não vou ler que o texto é bem extenso, é bem longo, mas eu gostaria que você lesse. Deuteronômio, capítulo 3, verso 11 a 20. Aqui ele faz um eco a respeito daquilo que Moisés disse. E o final desse verso, que é tão longo, diz: agora escolham a vida para que vocês vivam e os seus filhos vivam também. E nós encerramos: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vemos aqui 2 homens, 2 caminhos, 2 destinos. 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Um é conduzido à vida e à bem-aventurança. O outro é conduzido à morte. Amados, nós precisamos notar como Deus é glorificado em tudo. Como Deus é exaltado em tudo. Matthew Henry diz que Deus deve ter toda a glória pela prosperidade e a felicidade dos justos, enquanto os pecadores devem sofrer toda a culpa da sua própria destruição. Irmãos, o Senhor conhece o caminho dos justos e conhece o caminho e a observação e a aprovação e o conhecimento de tudo, porque Ele é Deus. Ele é o conhecedor e criador de todas as coisas por causa da sua onisciência, pelo amor infinito, e também Ele proveu o sustento e o livramento e a aceitação para os justos. Por fim, Ele os conduz à glória. Eu concluo dizendo que os caminhos dos justos são veredas de justiça. É uma estrada estreita, mas que conduz à glória. Contudo, o caminho dos ímpios, embora largo e percorrido por grandes multidões sedentas de prazeres mundanos, desembocará no inferno. Amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não venhamos trilhar os caminhos dos ímpios, mas que venhamos viver a vida justa para a glória de Deus. Pois este é o fim e o propósito único do homem: gozar em Deus e deleitar-se nele para sempre. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaria de convidar vocês a participar da mesa do Senhor. Nós temos como costume aqui, não impedir que as pessoas participam da ceia do Senhor. Se você é de uma outra congregação, se você está em comunhão com Deus, em comunhão com a congregação que você está, você tem total liberdade para participar, porque a mesa é do Senhor, não é nossa. A Bíblia